A gente tem aqui uma pergunta quente para fazer também de um assunto do dia importante, que é mais uma pesquisa de opinião, né? Apesar de as eleições de 2026 serem só no ano que vem, o assunto está muito quente envolvendo todos esses que a gente tem falado. Queria saber como é que a direita vai se organizar para 2026 diante da fotografia do momento, né? A pesquisa hoje divulgada pela Genial Quest mostra, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas ainda muito forte, talvez mais forte ainda agora, com uma redução. Mas a liderança do presidente Lula, se a eleição fosse hoje, ele seria reeleito. Quem será o candidato da direita? Quem o senhor aposta como candidato da direita para vencer Lula em 26? Olha, eu acredito que hoje nós temos, acredito e afirmo isso, o maior líder popular, né, do país, que é o presidente Bolsonaro, que está recluso, está preso há mais de 100 dias, com medidas cautelares que foram impostas no inquérito que ele sequer foi denunciado, mais uma arbitrariedade do ministro Alexandre de Moraes, né? E ele está calado, ele está censurado. Eu tenho visitado o presidente, tive com ele 3 vezes nesse período, e ele vai definir quem, se caso ele realmente não possa ser candidato, ele vai definir quem é o candidato. Eu acredito que acontecerá antes do final do mês de janeiro, e o candidato que ele indicar é o candidato que nós vamos apoiar. Agora, para mim está muito claro que o presidente Lula é mercadoria vencida. Ele já está no seu 3º mandato, vamos imaginar que seja o 5º mandato, porque ele de fato foi quem elegeu a ex-presidente Dilma. São 5 mandatos consecutivos. A fórmula é a mesma, os métodos são os mesmos, os protagonistas, com raras exceções, são os mesmos, e nós já sabemos o final desse processo. No final do período da Dilma, que é o quarto mandato do Lula, nós tivemos a maior recessão que o Brasil já enfrentou desde 1948, graças às mesmas práticas que a gente está assistindo agora. Gasta mais do que arrecada, acreditar que o gasto por si só alavanca a economia, aparelhamento da máquina pública com casos de corrupções endêmicas, problemas ligados à ampliação da base e um conceito de que vale tudo em nome da causa partidária, mesmo que seja quebrar o Brasil, né? Um excesso de medidas populistas que vão se acumulando e mostrando que o compromisso que existe é na perpetuação do poder e não num projeto de Estado e de país. Então, qualquer que seja o candidato que a direita apresente, eu não tenho dúvida que vai ser vencedor em 2026, até porque é um projeto que tem que se colocar em contraponto a essa irresponsabilidade que está sendo feita com o nosso país. Então é isso, né? Senador, eu não gostaria de deixar de fazer uma pergunta ao senhor. À luz do que aconteceu ontem, a aprovação do Paulo Gonet, a recondução dele à Procuradoria-Geral da República se deu por uma margem muito pequena de votos, né? Diferentemente do que ocorreu quando da indicação original, quando houve uma folga extraordinária de votos. O senhor imagina, pelo que observa no Senado, que esse resultado relacionado ao Gonet sinaliza que pode haver risco de rejeição para uma eventual indicação de Jorge Messias, o advogado-geral da União, para o Supremo? Jorge, eu acredito que o que aconteceu ontem é uma demonstração de que a forma como se comportou o procurador-geral até agora, e inicialmente ele era uma expectativa, agora é uma realidade, você pode fazer um juízo de valor sobre a atuação dele, né, gerou muito incômodo e muita rejeição a ele dentro do Senado da República. Né? Quem votou contra ele, basicamente, foi a oposição, né, que demonstrou, e inclusive eu abri mão, já é a 3ª vez que eu faço isso, do sigilo do voto, que é uma proteção que o parlamentar tem. Eu não votei no Zanin, porque ele era advogado pessoal do presidente da República, em respeito ao próprio Lula, que havia dito que não faria indicação de amigos e nem de advogados. Não votei no Flávio Dino, e disse a ele. Não votei no Flávio Dino porque eu não acredito que ele tenha isenção de praticar a função de ministro do STF, uma vez que ele era sabidamente o desafeto do presidente Bolsonaro. Eu perguntei a ele na sabatina se ele se julgaria impedido, ele disse que não, apesar de ele ter uma ação pessoal contra o presidente da República, um juiz que tem uma ação contra alguém que julga e se julga isento. Então ele disse: o senhor não tem condição de ser ministro, não votei contra. E da mesma forma votei contra o Gonet, com os mesmos argumentos. Ele digo: o senhor, que é procurador-geral da República, né, abriu mão do seu papel de ser procurador, porque quem faz esse papel hoje, por exemplo, na questão
da fake news é o senhor Alexandre de Moraes. Um inquérito que dura 7 anos, não termina nunca. Ele abriu de ofício e muitas vezes toma a parte como se fosse o autor da ação. O senhor que está aceitando que o Tagliaferro, que é alguém que fez uma denúncia clara contra o ministro Alexandre, seja hoje julgado pelo próprio ministro Alexandre. Então, o acusado está julgando o acusador, né? O senhor que mandou abrir investigação contra o Felipe Martins, dizendo que se houve falsificação lá na alfândega, que ocasionou a prisão dele por 6 meses dos Estados Unidos, ele pode ser o responsável. Entre outras coisas, eu não tenho condição de votar no senhor, né? Então, eu abri mão do sigilo do voto, disse claramente porque não votaria nele. Então, acho que é claro que esses 26 votos é uma sinalização, sim, se houver resistência do grupo ligado a Rodrigo Pacheco, né? Se esse pessoal se aliar conosco, certamente vai haver uma dificuldade muito maior para que o Messias seja aceito lá no colegiado. Muito obrigada, peço desculpas aí pela demora da entrevista. Sei que tem agenda, mas muito obrigada por estar aqui. Até a próxima. Obrigado a vocês também. Boa sorte. Obrigado.